Então, sobre o papel da teologia, em outras palavras, o papel da nossa razão perante o mistério da fé, nós podemos nos perguntar se há necessidade da ciência teológica. Tá? Qual é a necessidade desta ciência? Se, digamos, se ela não sobra, se ela é supérflua, porque outras ciências já fazem o que ela faz, né? Então, vamos abordar esse tema. Nessa questão, ele vai abordar num artigo a necessidade dessa ciência teológica. E Tomás de Aquino, então, ele vai dizer o seguinte. É típico da Suma, porque era assim uma aula na Idade Média, ele começava com objeções àquele tema que ele queria abordar ou investigar. Né? Se começava primeiro apresentando as objeções. Então, uma objeção nós podemos colocar da seguinte maneira: como podemos investigar aquilo que ultrapassa a razão humana? Ora, a divina revelação é algo que nós não podemos alcançar com a própria razão. Por isso, de fato, é revelado. Senão, não seria revelado. Né? Então, por que nos propomos investigar com a razão aquilo que tem sido divinamente revelado? Né? Veja como nós estamos dando continuidade ao nosso curso. Estamos mostrando como a razão tem também o seu lugar nessa resposta de fé do ser humano. Né? Essa resposta de fé não exclui a nossa razão, a nossa liberdade. Né? Então, essa parece ser uma primeira objeção. Então, não é necessária essa ciência, segundo essa objeção, porque a revelação é algo que ultrapassa a razão. Portanto, então, não tem ciência, não temos necessidade porque não tem como, né? Não temos caminho. Outra objeção que Santo Tomás coloca, na verdade ele coloca 3, aqui eu coloco só 2 que eu considerei as mais importantes, né? Se a filosofia já investiga sobre Deus, para que então outra ciência? A Sagrada Doutrina, né, a Sagrada Teologia, seria supérflua. Porque a filosofia já nos fala sobre Deus. Eu posso investigar quem é Deus com a razão filosófica. Né? Então, parece que, portanto, é algo supérfluo. Né? Parece ser supérfluo. Né? Olha só, aqui coloco para vocês, não sei se a letra está muito pequenininha, mas vamos ver se a gente consegue. Do ponto de vista do gênero literário da Suma, primeiro ele começa com a exposição do tema que vai ser abordado no artigo, que nós estamos no artigo 1º, se além das ciências filosóficas é necessária outra doutrina. Né? Isso aqui ele coloca a temática. Será em forma também uma espécie de forma aporética. Né? As aporias significavam dificuldades. Na filosofia antiga se fazia muito isso. Né? Por exemplo, Aristóteles, no livro da Metafísica, tem o livro das aporias, onde ele vai problematizar a metafísica, os temas metafísicos. Né? Então aqui ele começa com uma espécie de aporia, uma problematização, através de uma condicional. Então ele coloca essa conjunção condicional. Se, além das ciências filosóficas, né, ultrum,
se além das ciências filosóficas, existe outra, é necessária outra doutrina. E depois de ter colocado a aporia, a dificuldade, né, o gênero literário, o seguinte passo do gênero literário das questões é o assim chamado a parte dialética. Né? Também Aristóteles, no livro da metafísica, mas no livro da física, em outros livros, às vezes usa também o método dialético para fazer a investigação. A dialética antiga não é a mesma coisa que a dialética hegeliana, né? Ou dialética como nós entendemos hoje. A dialética antiga era uma espécie de confrontação com as opiniões de outros filósofos anteriores. Então, por exemplo, Aristóteles, no livro da Metafísica, ele vai recolher a opinião dos outros astrônomos e filósofos que falaram sobre os movimentos dos astros. O que eles explicaram sobre os movimentos? Antes de Aristóteles dar a sua própria explicação. Ele confronta a opinião dos seus antecessores. Então, aqui, a partir desse momento do artigo, começa a parte dialética, ou seja, ele vai trazer a opinião a favor e contra dos que falaram sobre esse tema antes dele. Infelizmente, visto que a Suma é um resumo, como nós vimos no prólogo da Suma, ele traz pouquíssimas objeções a favor e contra. Normalmente ele traz 3, aqui ele traz só 2, né? E depois ele traz uma objeção a favor. Quando nós lemos outras obras de Tomás de Aquino, por exemplo, as questões disputadas, que são aquelas questões que ele abordou em sala de aula com os alunos, aí nós vemos como era realmente a discussão medieval. A gente vai ver que a dialética, a parte da dialética era imensa. Tem alguns artigos ali na Suma contra os Gentios ou nas questões disputadas que tem mais de 20 objeções contra e outras tantas a favor. Né? Então, Tomás de Aquino vai realmente trazer ali tudo o que tinha sobre aquele tema. Aqui, na Suma de Teologia, como é uma obra para principiantes, ele coloca o essencial, para não confundir, para tentar ser o mais direto possível. Né? E olha só o que ele diz na primeira objeção. Pois não se deve forçar o homem por alcançar objetos que ultrapassem a razão, segundo a Escritura. Né? Eclesiastes 3:22. Né? Não procures aquilo que... Não indagues aquilo que está acima de ti. Né? Ele diz aqui, ó, não procures saber coisas mais dificultosas do que as que cabem na tua capacidade. Essa frase da Escritura. Ou seja, é uma objeção, é uma opinião dialética que vai contra a necessidade da ciência filosófica. Não é necessária porque ultrapassa. Ora, o que é da alçada racional ensina-se com suficiência nas disciplinas filosóficas. Logo, parece escusada outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Nessa tradução aqui é um pouquinho... É boa, é elegante, mas, digamos, é um pouco erudita, né? Então parece escusada outra doutrina, ou seja, parece supérflua outra doutrina além das doutrinas filosóficas. Essa primeira objeção. Segunda objeção, da parte dialética. Ademais, não há doutrina senão do ser, pois nada se sabe senão o verdadeiro, que no ser se converte, né? Que se converte com o ser. Ora, de todas as partes do ser trata a filosofia, inclusive de Deus, por onde um ramo filosófico se chama teologia ou ciência divina. Na época de Tomás de Aquino, quando você falava teologia,
eles entendiam a parte da filosofia que estudava sobre Deus, né? Por isso eu disse no começo, eu repito agora aqui, na época de Tomás de Aquino, a teologia era chamada de sagrada doutrina. Doutrina é ensino, lembrando, né? É o resultado do verbo docere, ensinar. Então a sagrada doutrina era o sagrado ensino da igreja, né? Que nós hoje chamamos de teologia, estudo sobre Deus. Não, na verdade é o sagrado estudo, o sagrado ensino de Deus, né? Revelado por Deus, né? Depois, então, vem uma objeção contrária. Repito, na Suma ele sempre dá uma só, mas nas salas de aula, na Idade Média, se faziam também muitas outras a favor, né? Várias contra e várias a favor. Era parte de confronto dialético. E ele coloca também um trecho da Escritura que diz, 2 Timóteo 3, toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Porém, a Escritura divinamente revelada não pertence às disciplinas filosóficas, adquiridas pela razão humana, por isso, é útil haver outra ciência divinamente revelada além das filosóficas, né? Então, ali, São Paulo a Timóteo está dizendo que a Sagrada Escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir, né, instruir. Então, a necessidade, pois, de outra ciência. Uma vez que Tomás de Aquino fez a parte aporética, das aporias, das dificuldades, problematizou aquele tema, colocou as objeções contra, a resposta a favor, ele vem para a parte da solução, ou seja, a parte da resolutio, a resolução do problema. Aqui traduzido como solução, mas no original, no latim, ele diz respondo dizendo que, né? Sempre essa é a fórmula, respondo dizendo que tal, né? É o respondo, ou seja, a parte resolutiva, onde ele dá a explicação magistral, né? Ele dá a solução, ele resolve aquele problema, aquela aporia. Okay? E depois, finalmente, vem a resposta à primeira objeção e depois a resposta à segunda objeção, né? Isso aqui é um esquema de todos os artigos da Suma. Okay? Todos os artigos, eles seguem esse esquema. Okay? Então, uma parte aporética, aporia, a dificuldade, a problematização. Depois vem a parte dialética, contra e a favor, a parte resolutiva da questão, com a resposta magistral, e depois as respostas às objeções acima. Okay? Esse é o esquema geral usado em todas as questões. E era assim que se trabalhava uma sala de aula na Idade Média, na faculdade de Teologia e Filosofia, né? Aqui facilitei um pouquinho para que vocês entendam, colocando as respostas às objeções imediatamente depois dessas objeções, né? Então, como investigar o que ultrapassa a razão humana e se a filosofia já investiga sobre Deus, para que outra ciência, né? A resposta que Santo Tomás de Aquino vai dar, aqui eu coloquei na nossa linguagem, mas depois a gente lê a linguagem de Santo Tomás para irmos familiarizando-nos com a linguagem de Santo Tomás, né? Ele diz assim: aquilo que ultrapassa a razão humana pode ser recebido por fé revelada. A teologia vai estudar precisamente a divina revelação. Então, nós nesse curso estamos abordando o tema da divina revelação, uma teologia da revelação. Estudamos
o Deus que se revela, o conteúdo da revelação, a resposta de fé do homem, mas agora falta completar com a parte da razão, né? Porque a razão também tem o seu lugar e a sua importância na resposta que nós devemos dar a um Deus que se revela, né? Então, ou seja, embora o conteúdo ultrapasse a divina ultrapasse o conhecimento humano, a razão humana, a teologia se debruça precisamente sobre isso, sobre este conhecimento que ultrapassa a razão humana. Depois ele vai explicar um pouquinho melhor como se dá isso, né? Segunda objeção, que falava que a teologia era supérflua. Nada impede que duas ciências estudem o mesmo objeto sob diversa perspectiva. Então, às vezes, duas ciências estudam o mesmo objeto. Depois veremos o exemplo de Tomás de Aquino, né? Ele vai citar, por exemplo, a música e a matemática. A música estuda também os números, mas com uma perspectiva diferente. A numeração, a métrica, né? O ritmo. Enquanto que a matemática faz sob outra perspectiva. Então você pode estudar o mesmo objeto, mas sobre diversa perspectiva. A filosofia estuda Deus à luz da razão. Isso daqui é a perspectiva da filosofia no estudo de Deus, enquanto a teologia estuda Deus à luz da revelação. Então, o que Deus falou sobre ele mesmo e sobre o seu plano de salvação. Então, apoiados nessa perspectiva, ou seja, a divina revelação, nós vamos aprofundar o que Deus falou sobre si mesmo, né? Essa é a resposta magistral de Tomás de Aquino, né? A resolução da questão. Para a salvação do homem, é necessária, é necessária uma doutrina conforme a revelação divina, além das filosóficas, pesquisadas pela razão humana. E agora Tomás de Aquino vai dar a razão, o porquê. Por que é necessário uma doutrina que esteja em conformidade com a divina revelação? Porque, primeiramente, o homem é por Deus ordenado a um fim que lhe excede a compreensão racional, segundo a Escritura. O olho não viu, exceto tu, ó Deus, o tens preparado para os que te esperam. Né? Aqui é um trecho de Isaías. Ora, o fim deve ser previamente conhecido pelos homens, que para ele tem de ordenar as intenções e os atos, né? Que tem que ordenar para Deus as suas intenções e atos. De sorte que, para a salvação do homem, foi preciso, por divina revelação, tornarem-se-lhe conhecidas certas verdades superiores à razão. Então, Tomás de Aquino está dizendo, visto que Deus fala, que Deus se revela, e ele não falou a surdos, em outras palavras, né? Que com palavras assim mais diretas, explicando aqui o que Santo Tomás, né, falou. Visto que ele não falou a surdos, mas nós podemos, porque se ele falou é porque podemos entender a sua palavra. Claro que o que ele falou é algo inefável, não podemos abranger por completo, mas podemos captar o essencial, né, e o fundamental desta revelação. Devemos, né? Então, é necessário outra ciência que justamente o faça nessa perspectiva da divina revelação. E continua o Akinati. Mas também aquilo que de Deus pode ser investigado pela razão humana, foi necessário ser o homem instruído pela revelação divina.
Então, não só o que é acima da razão, mas tem coisas que são próprias da razão e mesmo assim Deus revela isso. E ele vai explicar o porquê. Porque a verdade sobre Deus, exarada pela razão, né, alcançada pela razão, chegaria aos homens por meio de poucos. Então, seriam poucos que conheceriam a verdade sobre Deus. E depois de longo tempo e de mistura com muitos erros. Se bem do conhecer esta verdade depende toda a salvação humana que em Deus consiste. Então, Deus, como Ele quer facilitar o caminho para a salvação, então Ele não nos deixa à mercê das nossas próprias ideias e raciocínios, mas Ele mesmo se revela conteúdos que nós não poderíamos alcançar pela razão, mas tem certas coisas que nós alcançaríamos e ainda assim Deus revela, porque fica muito mais fácil. Né? Fica muito mais fácil. Ele encurta o caminho. Logo, para que mais conveniente e segura adviesse aos homens a salvação, cumpria fossem, por divina revelação, ensinados nas coisas divinas. Então, era necessário que fossem, por divina revelação, ensinados nessas coisas divinas. Por isso foi necessária uma doutrina sagrada e revelada, além das filosóficas racionalmente adquiridas. Né? Então vemos aí que a primeira questão fala da necessidade. E é interessante, Tomás de Aquino coloca duas necessidades. Uma necessidade porque alguns dos objetos revelados, do conteúdo revelado, ultrapassa a nossa razão. Ok? Alguns dos conteúdos. Agora, existe também aqueles que, ok, não ultrapassam a nossa razão. Poderíamos encontrar, por exemplo, que Deus existe. É uma verdade que muitos filósofos antes do cristianismo conseguiram encontrar. Pensemos em Aristóteles, em Platão, grandes filósofos do passado, Plotino. Embora não fossem cristãos, eles conseguiram captar algo da verdade suprema. Né? Agora, então tem uma dupla necessidade. Seja um conteúdo que ele é inacessível, então aí é uma necessidade, diríamos, absoluta, né, dessa ciência, ou o conteúdo é disponível, é acessível, mas nós chegaríamos, depois de longa fadiga, de muito tempo, e errando muito, e inclusive chegariam poucos ao conhecimento dessa verdade. Né? O que Aristóteles falou do primeiro princípio, do ato puro desse motor imóvel, são poucos os que compreendem ainda hoje. Né? O que Platão falou sobre as primeiras realidades, né? São poucos os que compreendem ainda hoje. Né? Não é um conhecimento, digamos assim, divulgado popularmente. Não, são poucos os que realmente se dedicam ao exercício intelectual. Né? Não todos vão conseguir chegar, por exemplo, a conhecer racionalmente a existência de Deus. Né? Então a revelação também vem e ajuda através de alguns conteúdos que nós já podemos conhecer, mas que vêm em nossa necessidade da nossa fraqueza, né? Da fraqueza do intelecto humano. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que o invisível de Deus, aquilo que era invisível de Deus, a sua grandeza, né, a sua perfeição, tornou-se visível à inteligência através das coisas criadas. Mas, né, os antigos sábios, em vez de glorificar a Deus, eles se
se envaideceram nos seus arrazoados, nos seus pensamentos, e adoraram a criatura em vez do Criador, né, diz São Paulo. Ou seja, por mais que eles conseguiram entender filosoficamente alguma coisa de Deus, adoraram a criatura em vez do Criador, né? Então, Santo Tomás de Aquino fala que, visto que esse conhecimento é necessário para a nossa salvação, então Deus também, ele veio ao nosso encontro, veio ao encontro da nossa fraqueza. Então, notem que o que diz Santo Tomás de Aquino no artigo 1º da questão 1 da Suma, nós encontramos com outras palavras também no Concílio Vaticano I, na Dei Filius. Lembrem-se do contexto da Dei Filius, um tempo de forte racionalismo, século XIX, de forte iluminismo, né? Revolução Francesa, de deísmo, de relegação da fé ao âmbito do privado, da crença. Então, a fé para os iluministas é uma espécie de crendice, de fábula, uma espécie de idade mitológica, né? Interessante, quando nós lemos, por exemplo, a filosofia positiva de Auguste Comte, né? Auguste Comte, ele vai dividir as idades em 3 idades, né? A idade mitológica, que era aquela da época dos gregos, a época medieval, né? Onde a Bíblia era o livro de conhecimento. Depois ele fala de uma idade metafísica, onde ideias abstratas eram o lugar, por assim dizer, do conhecimento, né? Então, ideia de bem, de justo, de injusto, de verdade, né? Ele coloca ali, por exemplo, a época cartesiana, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, né, etc. E depois vem a idade positiva, que é a idade racional, que segue um método científico, um método experimental, que verifica, capaz de seguir o princípio de verificabilidade das coisas, né? Então, era esse o espírito que pairava naquele momento, né, do Vaticano I. Positivismo, racionalismo, iluminismo, né? E a fé parecia uma crendice, parecia um mito, uma fábula, né? E, curioso, esse período ali também do Vaticano I, se chegou então a negar que a razão pudesse conhecer Deus, né? Conhecer a existência de Deus. Então o Vaticano I vai explicar que sim, a razão pode conhecer a Deus e Deus pode falar ao homem, Deus pode revelar-se, né? E o Cânon II vai então anatematizar, ou seja, vai condenar aqueles que afirmam o contrário disso. Diz assim: se alguém afirmar ser impossível ou ao menos inconveniente que o homem seja instruído por revelação divina sobre Deus e o culto a ele devido seja excomungado. Então, porque na idade ali do racionalismo, do iluminismo, se dizia que, ok, Deus até mesmo existe, mas ele fica lá no céu. Ele não intervém em nada aqui no mundo, ele não se revela, ele não se manifesta. Ele fica lá no seu âmbito divino, né? E não se mistura com as coisas humanas, os afazeres humanos, né? Cânon III, se alguém disser que o homem não pode ser por Deus guindado, né, ou seja, guiado, levado a um conhecimento e perfeição que excedam o natural, mas que o homem deve por si mesmo, progredindo sempre, chegar finalmente à possessão de toda a verdade, de todo o bem, seja excomungado, né? Então, naquela época também existia um forte evolucionismo, e também se aplicava esse evolucionismo à razão humana, que o progresso do conhecimento humano iria sempre ao infinito, né? Algumas conclusões
deste artigo 1º da Suma de Teologia. Primeiramente, existe uma distinção real, verdadeira, não só uma distinção mental, entre filosofia e teologia. Então, uma distinção entre fé e razão. Em certo sentido, olha só, Santo Tomás de Aquino respeita os âmbitos, o âmbito da fé e o âmbito da razão, né? Sabe que cada uma tem o seu âmbito, e Tomás de Aquino o respeita. Mas não contrapõe fé e razão. Okay? Não contrapõe filosofia e teologia. Por isso a necessidade de outra ciência, a ciência teológica, a Sagrada Doutrina. Outra conclusão da reflexão de Tomás de Aquino que nós temos aqui. É preciso evitar tanto o fideísmo, então eu fico só com a fé, sola fides, né? Caio numa espécie de fideísmo, como o outro extremo, que também é equivocado, a sola ratio, né? Somente a razão, que era um pouco o projeto dos iluministas da Revolução Francesa, né? Seguir só a razão. E a razão científica, a razão positiva. Então, essa questão de Tomás de Aquino, quando ele fala da necessidade da teologia, nos ajuda a evitar esses dois extremos. Porque a teologia é esse primado da fé que busca a compreensão. É uma razão em movimento, em busca da verdade que ela já crê. Não é uma investigação para ver se depois, lá no final, eu creio, né? Mas dá o primeiro passo de fé a esse Deus que se revela e agora tento entender, né? Mesmo São Pedro, na sua carta, ele diz: devemos estar preparados para dar razão da nossa fé a todos aqueles que nos-la pedirem. Né? E, finalmente, em terceiro lugar, podemos concluir dessa argumentação de Tomás de Aquino que a fé e a razão são duas asas que nos elevam ao conhecimento de Deus. Duas asas que nos fazem chegar até Deus nosso Senhor.